Olá, meu nome é Aline Marambroto, sou psicóloga e mestre em bioética. E hoje vou estar falando para vocês sobre uma temática que envolve a formação bioética nas vulnerabilidades coletivas das doenças raras, junto com a professora Caroline Fila Rosanelli, que foi a minha orientadora do mestrado, ao qual a gente escreveu um artigo sobre essa temática. Então, para a gente falar sobre tudo que envolve, né, a formação nas doenças raras, através de um olhar bioético, explanar que a bioética envolve autonomia, beneficência, não maleficência, justiça e proteção é algo importante, porque isso envolve o respeito às pessoas, no caso, as pessoas com doenças raras, e aos estudantes de medicina, já que o objetivo desse estudo é analisar, sob o ponto de vista bioético, as vulnerabilidades na formação de médicos e a relação com as doenças raras. Se a gente for falar sobre doenças raras, para dar uma base sobre a importância desse estudo, nós podemos falar que no Brasil existem 14 milhões de pessoas com doenças raras e no mundo são 300 milhões de pessoas. Existem de 6 a 8 mil tipos de doenças raras, que são crônicas, progressivas, podem ser degenerativas e podem também ser fatais. A ideia de a gente falar sobre formação, né, sobre esse contexto nesse momento, é porque na formação de médicos durante a graduação, nós temos um déficit sobre estudar genética. Normalmente é um semestre sobre questões genéticas, e isso se relaciona diretamente com a defasagem quando esses médicos de fato se tornam médicos, quando esses estudantes se tornam médicos. Por quê? A trajetória terapêutica envolve os anos, né, o tempo entre procurar um diagnóstico e de fato ter esse diagnóstico. E acontece normalmente de 3 a 6 anos a trajetória terapêutica, ter um diagnóstico definitivo. Isso acontece por quê? Será que existem poucos médicos ou uma formação muito rasa em relação à genética durante a graduação? E junto disso, a formação em cuidados paliativos, a formação entre o que a ciência diz, os valores, o que a família precisa, isso também envolve o cuidado na formação. A fundamentação teórica é voltada para minimizar o sofrimento. Então, como formar médicos geneticistas e generalistas a ponto de cuidar da demanda que envolve doenças raras? Sabe-se que são poucas pessoas que se interessam dentro da graduação pela genética, mas existem grupos de estudo em genética que podem minimizar os danos em relação ao conhecimento sobre doenças raras. A metodologia envolve um questionário Quantiquali com 254 respondentes que são cuidadores familiares de pessoas com doenças raras no Brasil. Os resultados e discussões envolvem respostas que os cuidadores familiares apontuam sobre irem em médicos que não são geneticistas para cuidar de uma febre, de algum sintoma, e eles não saberem o que é aquela doença rara e demorarem mais tempo para entender a doença rara e aí sim conseguir medicar talvez uma febre ou quaisquer outro sintoma, mas que não entre em divergência em relação às medicações e o que a própria doença traz. Então, a formação se mostra muitas vezes rasa, tanto em genética quanto em como cuidar e como acolher esse tipo de público. Logo, as nossas considerações finais, elas abordam a questão de que será que a telemedicina auxiliaria, já desde a graduação, para que profissionais que estão em um estado consigam atender pessoas que estão em outro estado? Como ter um aprimoramento tecnológico, científico, analítico, eficiente através de acessibilidade, para que as pessoas com doenças raras, para que os próprios estudantes de medicina consigam ter acesso mais rápido e mais conciso possível, já que no Brasil existem apenas 106 médicos geneticistas cadastrados na Sociedade Brasileira de Genética Médica. É muito pouco em comparação a 14 milhões de pessoas com doenças raras. E claro que esses são 14 milhões com doenças raras, fora a família e outras pessoas que talvez vão em busca para tentar descobrir algum diagnóstico, mas podem não ter. Então, será que falta incentivo e formação de fato durante a graduação?
essa é uma questão muito importante, porque se falta, o que nós podemos fazer? Como incentivar os médicos geneticistas, os médicos generalistas? Como poder trabalhar isso durante a graduação? Então, de fato, os docentes, os professores, como eles podem estar incentivando e cativando os alunos para esse conhecimento também em grupos de estudo. Aqui tem as referências, e eu coloco como uma frase final Stephen Hawking, que teve uma doença rara, esclerose lateral amiotrófica, e que ele diz: as grandes conquistas da humanidade foram obtidas conversando, as grandes falhas pela falta de diálogo. Logo, como docentes, como os estudantes de medicina, como os estudantes de graduação, podem dialogar e entender mais sobre genética para que assim a trajetória terapêutica, a qualidade de vida de pessoas com necessárias e as suas famílias e a acessibilidade destas para com as questões que envolvem a vida, né, seja mais qualitativa, seja mais digna. Então, como incentivar e como trabalhar isso? Obrigado, agradeço a atenção e até mais.